eu vou fazer uma fala mais breve do que a segunda. O meu objetivo aqui é não falar mais, não passar de 7 horas falando, para a gente ter 1 hora para a gente conversar. E eu sei também que alguns de vocês vão sair às 7 horas para participar ou assistir a audiência pública do plano diretor sobre a Área de Planejamento 3, promovida pela Prefeitura. Mas, de qualquer modo, alguns dos assuntos que vão ser tratados hoje, especialmente os planos diretores de 92, 2001 e outros marcos do planejamento, a gente vai desenvolver com mais detalhe e diferentes ênfases ao longo de todo o curso. E o objetivo hoje é dar um painel geral do planejamento urbano do município do Rio de Janeiro, desde o final do século XIX até hoje, especialmente no que se refere aos principais planos urbanos e à legislação urbanística, mas também com relação aos projetos que abrangem grandes intervenções de área de saneamento, lembrando que a gente vai ter outras sessões ainda para discutir determinados assuntos. A gente quer discutir a importância desses planos, intervenções e normas de uso, ocupação e parcelamento do solo na produção do espaço na nossa cidade, menos com o propósito de avaliar a eficácia desses planos de lei do que observar em que medida essas iniciativas de planejamento interferiram de alguma maneira na reprodução da nossa cidade. Ou seja, para que servem os planos? O que, afinal, acontece? As leis, os investimentos, etc. Ou seja, o nosso objetivo é refletir e demarcar, tanto quanto possível, em que medida essas iniciativas de planejamento urbano alteraram vetores de expansão urbana ou de valorização fundiária de determinadas áreas da cidade, induziram atividades econômicas, melhoraram os ambientes urbanos, expulsaram pessoas das suas casas, tornaram os espaços públicos melhores ou piores, acentuaram ou diminuíram as formas de segregação social, etc. Tiveram, enfim, impacto na vida das pessoas. Também é importante a gente buscar, e aí eu estou falando na conversa depois, recuperar como os planos e as leis se articulam com outras ações do governo municipal, em especial investimentos em infraestrutura e serviços, ou com programas e investimentos de outros níveis do governo que reforçaram, ou, por outro lado, esvaziaram diretrizes e normas indutoras estabelecidas nesses instrumentos. Por exemplo, enquanto supostamente se estimula a ocupação dos vazios urbanos nas áreas centrais, com normas urbanísticas, instrumentos fiscais, etc., são realizadas grandes obras públicas, túneis, vias expressas, BRTs, que vão estimular a expansão da cidade exatamente para as áreas com piores condições de infraestrutura e serviços. Ou ainda, quando ao mesmo tempo a prefeitura e o governo do Estado também privilegia obras de transporte para servir a Barra da Tijuca, o Minha Casa Minha Vida está lá construindo conjuntos habitacionais para baixa renda em Santa Cruz. São descompassos que eu acho importante a gente levar em consideração. Não vou falar de todos os planos e leis, é muita coisa. Vou nomear os principais instrumentos, vou me deter mais em alguns deles. Em especial, vou falar um pouco mais da reforma Pereira Passos, mas também não muito, porque eu vou falar de um painel grande, que teve um impacto importante na cidade, teve um antecedente importante no plano da Comissão de Melhoramento de 1875. Vou falar um pouco do plano Agache e do plano Doxídides, tendo como referência, basicamente, 2 textos que Vera Rezende escreveu sobre eles, que se pretendiam, eram planos que se pretendiam planos diretores, não foram implantados, mas exerceram alguma influência de forma diferente nas formas de produção e apropriação social da nossa cidade. As outras contribuições eu vou falar menos, vou só pontuar algumas coisas, depois a gente pode voltar a elas na discussão, se for o caso. Vou abordar também alguma coisa dos planos diretores de 92 e 2001, mas vou falar pouco, porque a gente vai ter uma sessão com a Julieta Nunes, específica sobre isso, principalmente comparando o que foi os planos diretores de 92 e o processo de 2011. Também não vou falar muito do plano estratégico da cidade,
porque os pressupostos do plano, as referências teóricas e políticas, né, o que aconteceu, né, o Wagner vai discutir isso com vocês no dia 28 de julho. Também, talvez pontue alguma coisa sobre alguns instrumentos, como a operação interligada, a operação urbana consorciada, mas também a gente vai ter um momento para isso. Hoje, como segunda-feira foi um dia, né, para falar do plano diretor em geral, hoje em dia, para a gente dar um painel, né? Afinal, o que foi o planejamento urbano na cidade nesse período todo, quais foram os grandes planos, quais foram as principais referências, etc. Também não vou dar vontade, né, de falar do que está acontecendo hoje, das propostas mais recentes, mas a gente vai ter uma sessão específica sobre isso, né, com a Rose Companhs, com o Lucas Falrada, e vão discutir aqui, né, no dia 30 de junho, né, um panorama da normativa urbanística vigente, as principais propostas de alteração da discussão. O objetivo é a gente otimizar esse tempo que a gente tem aqui e deixar com detalhe. Claro que a gente pode, no debate, avançar o que a gente quiser. Mas antes da gente entrar, né, diretamente, né, no nosso assunto, eu acho importante a gente dedicar, né, alguns minutos para uma breve apresentação sobre alguns aspectos do planejamento, sobre a crítica do planejamento. Depois passamos a discussão sobre o Rio de Janeiro. É um conjunto de questões, né, que eu acho que pode servir como provocação para o debate, né, depois que eu terminar minha apresentação, ou não. Né? E eu enfatizo de novo que seria ótimo que no debate vocês trouxessem conhecimento de vocês, as reflexões, as críticas sobre planejamento, as informações que vocês têm, né, sobre os impactos, as relações, né, dos bairros, né, onde vocês conhecem os conhecimentos das mais diferentes áreas, né, para a gente poder ter uma conversa viva, né, e que a gente aprenda, né, alguma coisa sobre os planos, as leis, as obras, os programas públicos e as formas, né, de viver, né, na nossa cidade. Deixa eu passar minha apresentação. Estou vendo que Rose, Companhs está aí, Julieta. Que bom que vocês vieram, gente. Saudade de vocês, hein? Deixa eu entrar aqui. Não estou vendo um monte de gente aí. Pode ter mais conhecidos. Já vi Renato, já vi Alex. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela? Alguém pode falar? Porque eu já não estou vendo mais vocês. Entrou, Fabrício. Entrou? Tá. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu sei. Esses caras ficam avisando a gente. Isso aí está. Aqui somos nós, não é isso? A aula de hoje. Esse é o plano, né, da aula. Né? Eu vou primeiro falar um pouco sobre questões sobre planos de planejamento, para tentar estimular a nossa conversa aqui. Depois eu vou apresentar um painel extenso, né, dos principais marcos do planejamento urbano, né, do município do Rio de Janeiro, especialmente do século XX, né, e XXI. Na terceira parte, vou falar um pouco sobre a reforma Pera Passos, sobre o plano Agache, sobre o plano Doxides, alguma coisa muito rápida sobre os planos diretores de 92, né, e 2011. E na quarta parte, nós vamos passar direto para o debate, não vou tentar fazer nenhum encaminhamento, não. Primeira questão que eu trago aqui para vocês é sobre o papel, né, dos planos, e do planejamento. Né? Hoje eu achei importante a gente começar, né, com algumas advertências críticas sobre o planejamento e o papel do planejador. Né? Então, eu recorri a alguns autores que a gente trabalha nos cursos de planejamento urbano e regional do IPU, né, para eles nos servirem como inspiração, né, para a nossa reflexão sobre o planejamento do Rio de Janeiro e sobre o papel e as possibilidades de transformação da nossa cidade por meio do planejamento urbano e em especial, do plano diretor e das leis urbanísticas. Uma série de autoras e autoras, né, vão discutir as propostas de planejamento urbano não a partir do que elas apresentam, né, mas do que elas escondem. Né? Qual é o papel dos planos? Né? Hoje a gente sabe que eles não são mais feitos de papel, né, ainda que alguns autores digam que os planos
são feitos para serem guardados nas gavetas das repartições públicas e frequentemente não saem de lá, né? Mas qual é a função dos planos do planejamento? Para que serve? A que serve? Quem conduz, interfere no processo de planejamento, de produção e apropriação social do espaço? Como se expressam, né, as críticas do planejamento? E eu vou conversar sobre isso, trazendo algumas reflexões do Henri Lefebvre, do David Harvey e do Milton Santos sobre planejamento, que alguns vão se referir como urbanismo, Lefebvre, principalmente. No livro dele, A Revolução Urbana, o Lefebvre vai dizer que o caráter institucional ideológico disso, que se chama urbanismo, prevalece sobre o caráter científico, ou seja, o urbanismo é uma ideologia que se considera técnica, arte ou ciência, conforme a ocasião. O Lefebvre afirma que os planejadores não podem nem ser chamados de tecnocratas, porque os técnicos são convidados, né, para dar sua opinião, mas que, na verdade, eles não decidem, não mandam em nada, né? Lefebvre tem uma ideia muito ruim dos planejadores, né? Ele vai dizer que os planejadores não percebem que todo espaço é produto, não do pensamento conceitual, mas resulta das relações de produção a cargo de um grupo atuante, né? Ou seja, os urbanistas parecem ignorar que eles mesmos fazem parte desse processo, que cumprem ordens, diz o Lefebvre. Eles executam enquanto acreditam comandar o espaço. Eles organizam, na verdade, o espaço repressivo. É um urbanismo de classe, de acordo com uma estratégia de classe, um instrumento de dominação e imposição de uma determinada visão de mundo. O urbanista, o planejador urbano, no máximo, se insinua na fissura entre promotores imobiliários e poderes institucionais. Já o David Harvey, ele designa um papel mais importante para o planejamento. Ele discute a função do planejador, apontando como ele se apresenta, e ele se apresenta como alguém responsável pelo ordenamento territorial em prol do bem comum, em contraponto ao que seria, de fato, a função do planejador, que seria o gestor do ambiente construído, de modo a colaborar para a reprodução social e a manutenção sem crises do processo de acumulação capitalista. Para o Harvey, o papel do planejador seria exatamente assegurar que o ambiente construído tivesse as infraestruturas físicas necessárias para atender o que se vê como necessário para garantir os processos de reprodução da sociedade. E o planejamento, como função do Estado capitalista, deve ajudar a estabilizar a economia e o sistema social, atuando como gestor de crises. Deve lutar para criar as condições de um processo tranquilo de acumulação e, nesse sentido, deve conter conflitos civis e lutas entre facções por meio da repressão, da cooptação ou da integração, ou seja, da tentativa de harmonização das demandas das classes e facções em disputa. O papel do planejador é contribuir para a reprodução da ordem social capitalista e da relação social de dominação do capital sobre o trabalho. Assim como Lefebvre, o Harvey também diz que quem sai desse caminho encontra frustração ou então desiste do papel de planejador. Mas, diferentemente do Lefebvre, é interessante que o Harvey ele valoriza o planejador. Ele vai dizer que, para realizar sua tarefa, o planejador precisa adquirir uma compreensão de como o ambiente construído funciona em relação à reprodução social e como as várias facetas da produção competitiva, monopolística e estatal do ambiente construído se relacionam umas com as outras no contexto de conflito de classes e facções. E esse conhecimento do planejador é usado ideologicamente como legitimação e justificação para certas formas de ação. Argumentos e lutas políticas podem, sob influência do planejador, ser reduzidos a argumentos técnicos, para os quais sempre é possível uma solução supostamente racional, né? Ou seja, o planejador como um esterilizador da política. E os opositores são sempre irracionais, são sempre pouco razoáveis, né? Estão falando na hora errada, né? O que não é o assunto, né, a ser discutido, etc, etc. E o papel do planejador em tudo isso é definir políticas que facilitem o controle social e que sirvam para restabelecer uma suposta harmonia social, sem crise, sem conflitos, por meio da cooptação e da integração. E ele vai dizer, inclusive, que em determinados contextos, se necessário, o planejador pode mesmo atuar como advogado dos pobres, né, com a bandeira da justiça social e da equidade,
desde que isso contribua, seja funcional para restaurar a harmonia social. Mas, por outro lado, também pode recomendar a repressão, a remoção, etc. Como Harvey, o Milton Santos ele aponta também que o planejamento atua em nome da estabilidade, do equilíbrio, do crescimento, da competitividade, mas ele é mais específico. Talvez por ele ser brasileiro, não, paulistano, ele vai se deter na articulação mais direta do planejamento com os interesses das grandes empresas, que controlariam os investimentos públicos no ambiente construído. No nosso caso aqui, a gente pode pensar ao longo deste século, na ligação da prefeitura com o Eike Batista, com a Odebrecht, com a AES, com Carvalho Rocha, etc. Para o Milton Santos, o planejador, abre aspas, é convidado a encontrar os meios e as formas de transformar o espaço humano de modo a permitir que as firmas mais poderosas possam melhor utilizar em seu próprio proveito. Para ele, o papel do planejamento tem sido esse, uma atividade a reboque que busca uma solução casuística para as dificuldades do capital. Tudo isso é feito em nome de ideologias como a do progresso, do crescimento, do desenvolvimento, da modernização e da competitividade. E sempre beneficia mais alguns, né, do que a maioria. Uma outra questão que eu queria colocar é a reflexão sobre como é contada a história do planejamento, ou as histórias do planejamento urbano. E aqui eu recorro a Leone Sandercock, que é uma australiana radicada no Canadá, que, aliás, tem uma perspectiva sobre a disputa no campo do planejamento, né, menos drástica, né, do que Milton Santos, Lefebvre e Harvey, né, mas se concentra muito, né, nas questões relacionadas ao reconhecimento, né, do planejamento comunitário. E ela tem um texto, depois eu vou botar ali na referência bibliográfica, que traz uma advertência fundamental para quem busca fazer uma recuperação histórica do planejamento. Especialmente, Sandercock critica que a história oficial do planejamento não inclui as necessárias teorizações sobre poder, conhecimento, controle que deveria ter, nem analisa minimamente os vieses relacionados à ideologia, classe, gênero ou etnia relacionados ao planejamento e ao planejador, ou sobre os efeitos do planejamento com relação à classe, gênero e etnia. A história do planejamento, geralmente, é uma história das ações governamentais que ignora as agências das pessoas pobres e suas lutas por habitação e serviços públicos. Na verdade, diz Sandercock, o planejamento teve um papel central nos processos de segregação e discriminação na maior parte do século XX, ou seja, o planejamento era parte dos processos e construía os problemas que o planejamento comunitário tinha que enfrentar. Enfim, a crítica da situação da Sandercock é importante porque nos faz pensar em como contar a história do planejamento. Só por meio da ação governamental ou das estratégias dos agentes da produção do espaço, e aqui eu falo tanto dos incorporadores imobiliários quanto dos moradores, dos movimentos sociais, etc. Ou seja, quais histórias de luta vocês têm para contar que alteraram os rumos das ações do governo? Qual foi, ao longo da história, o papel das associações de moradores, dos movimentos sociais em torno do direito à cidade? Na nossa história, a gente tem o caso das comunidades eclesiais básicas, até DAB, talvez até as apostas de participação popular na época dos PEUs, do governo Saturnino Braga, quando você tinha o Conselho de Governo Comunidade. A gente tem o papel do Movimento de União Popular da Zona Oeste, né, do CAL, do Rio de Janeiro, das articulações sociais, associações de moradores, movimentos de moradia, etc, 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 etc. Depois seria interessante se no debate, né, vocês pudessem me ajudar a recuperar melhor isso. Um outro ponto que é central para mim é tentar localizar, né, o limite e o escopo do que é, né, um plano diretor. Para mim, isso é uma discussão fundamental no nosso caso. E eu vejo o plano diretor, os planos, as normas, né, como vetores de transformação em um ambiente onde estão em ação muitos outros vetores privados, governamentais, de todos os tipos. Ou seja, o Estado é um dos agentes que intervém na produção da cidade, pode até ser o mais importante, mas há outros.
E os planos urbanos não são o principal instrumento de intervenção do Estado. Vejam investimentos em obras, programas federais de financiamento de habitação, transporte, saneamento. O que muda mais as nossas cidades? Ou seja, como os planos interagem com os agentes que produzem cidade, viabilizando interesses, produzindo justificativas. E aqui a gente não pode simplificar o papel do Estado, mas tentar compreender ele em toda a sua complexidade essa que permite, eventualmente, algumas vitórias pontuais, né, de iniciativas populares. Ou seja, o melhor plano para nós não é necessariamente aquele que é mais eficaz, que se realiza nos seus próprios termos, que vê realizadas as suas propostas e diretrizes, mas aquele que, interagindo com as dinâmicas existentes, interfere nas formas de produção e apropriação social da cidade de uma forma que atende nossa visão de futuro, do que seria uma cidade melhor, por exemplo, no meu caso, mais igualitária, mais justa, etc. Uma quarta questão diz respeito à relação entre a cidade do plano e a cidade informal. Esse é um ponto central na discussão sobre os planos diretores, é que essa cidade, que supostamente é coberta pelo plano diretor supostamente vai dar conta de todo o município, né? Em que medida eles abrangem toda a cidade? O que está fora das normas legais e que se reproduz fora delas e fora das previsões de planejamento? A Nanya Roy, que é uma autora indiana, ela vai dizer que a informalidade é um aspecto da urbanização do sul global, ou seja, a informalidade ela não é só uma coisa dos pobres, mas dos ricos também. Só que enquanto se criminaliza ou se ignoram as legalidades dos pobres, ou elas são deixadas meio que no limbo, né, sendo passíveis de regularização ou criminalização conforme a conveniência e a exigência econômica, né, as ilegalidades dos ricos são legalizadas por meio de operações interligadas, mais-valias, mais-valerás, mudanças na legislação, construção de operações urbanas consorciadas em parcerias diversas, etc. Uma outra questão, a penúltima e mais curtinha, diz respeito mais aos processos de planejamento do que aos planos. E aí eu estou falando de quê? Como que as formas de pensar e de exercer o planejamento são afetadas pelos planos que não são diretamente implantados e supostamente vão para as gavetas. Ou seja, como o exercício, a experiência do planejamento, isso coagula em um plano que não é implementado, gera novos hábitos, legitima determinadas propostas, novos conhecimentos, ou seja, produz alguma coisa que dá andamento, alguma continuidade, ainda que imprecisa e vaga, né, do que foi feito e supostamente desapareceu, né, não funcionou. E o último ponto que eu queria lembrar para vocês é a antiga coisa que se fala há muito tempo, da esquizofrenia do planejamento, né? Ou seja, o exercício do planejamento ele é duplamente esquizofrênico, né? É esquizofrênico por um lado, porque enquanto os órgãos de planejamento planejam, o prefeito geralmente toma, não esse nosso prefeito, o prefeito em geral toma as decisões de investimento com base em suas relações políticas, pressões econômicas, né? Estou falando aqui da separação, ou mesmo contradição entre planejamento e intervenção na cidade, na mesma gestão, no mesmo tempo. E uma outra é a famosa desarticulação administrativa, né, que os órgãos de planejamento não se articulam com outros órgãos municipais, nos quais ele supostamente deveria integrar. É isso, gente. Isso que eu gostaria que a gente tivesse como uma sugestão de orientação para o que eu vou falar agora e que a gente pode discutir um pouco, né, depois. Esses aí, gente, é o que eu consegui, uma lista enorme, né, de planos, leis, né, ações, né, que tiveram, na minha visão, uma importância grande, né, do plano. E aqui eu estou apontando quase que só iniciativas governamentais, né? Não é que eu não acho importante colocar as outras, é porque
ou não cabe aí, ou eu não sei, quero saber o que vocês sabem. Né? O primeiro plano assim, que pretendia, né, dar conta da cidade é esse plano, né, Beaurepaire Rohan, que é o nome da pessoa que fez, né, que tinha lá uma série de propostas de expansão, né, uma série de obras viárias e engenharia da cidade. Eu não vou falar muito dele, a não ser de que, mesmo que ele não tenha sido aprovado, ele não foi, muitas das propostas dele depois foram realizadas, né, especialmente obras de infraestrutura, né, aterramentos, né, inclusive a proposta de desmonte do Morro do Castelo é uma proposta que começa aí. Depois a gente tem um marco importante, que é o principal antecedente da reforma Pereira Passos, é o plano da Comissão de Melhoramentos, de 1875, que é um plano que coexiste com a epidemia de febre amarela na cidade e prevê obras de drenagem, canalização de rios, além de alargamento de ruas, substituição de moradias coletivas, né, que eram considerados os principais focos de epidemias. Né. O plano também busca preparar a cidade com a infraestrutura necessária para acompanhar o desenvolvimento industrial, né, que ocorre, né, com quase sempre com apoio do capital estrangeiro. Naquela época, a cidade já estava cortada, né, pela estrada de ferro, os bondes começam a ligar as áreas já ocupadas, né, se associar com projetos de loteamento, o Maurício Abreu fala muito disso, você tem uma série de bairros surgidos, etc. E ele prepara um conjunto de intervenção que vão ser executadas, a maioria delas quase no governo de Pereira Passos, 25 anos depois. Né? E o Pereira Passos, ele trabalhava nesse plano. O Pereira Passos, inclusive, estudou em Paris, na época em que o Haussmann estava fazendo lá o seu projeto de transformação da cidade. A gente tem a reforma Pereira Passos, que eu vou falar daqui a pouco, não vou falar agora. Um outro marco foi o arrasamento do Morro do Castelo, né, com a justificativa relacionada à Exposição Internacional de 1922, mas também uma proposta, né, de expulsão, né, da população pobre, né, e negra que morava naquele morro. É um projeto de gentrificação do centro, de limpeza racial. Tem um filme muito interessante, depois eu até esqueci de pegar o contato. Mas a justificativa certamente não era essa. A justificativa do arrasamento do Castelo estava lá naquele conjunto de ações de melhoria das condições de higiene do centro, abertura de novas quadras, né, etc. A gente tem depois o primeiro zoneamento, né, da cidade, né, que é esse decreto 2087-95, 1925. Né, a gente tem uma série de outros, né, decretos que vão permitir e vão estimular, né, o adensamento da cidade, desde 1928, e depois o plano Agaste, que eu também vou falar daqui a pouco, né, para vocês. Em 1935 e 1937, especialmente, né, boa parte influenciado pelo plano Agaste, mas não só isso, né, é quando o zoneamento ele começa a se consolidar como um meio principal de indução da ocupação da cidade, né? Como ele começa a se tornar o principal instrumento, né, de planejamento, né, da prefeitura. Isso não acontece só aqui, né? O zoneamento, né, as leis, né, de desocupação do solo e parcelamento do solo são, na maioria das prefeituras municipais, os instrumentos disponíveis e mais utilizados pelas estruturas de planejamento urbano, que não quer dizer que seja que tenha mais influência na transformação da cidade. Né, gente? Tem o decreto 6.000 de 1937, né, que é chamado de Código de Obras do Distrito Federal, né, ele detalha o zoneamento, principalmente dos bairros centrais, né, uma série de decretos e leis depois mudaram isso aí, né? E ao longo das próximas décadas, até a Lei Orgânica de 1990, isso ia marcar, né, a legislação urbanística carioca, né? Ou seja, um principal de leis, milhares de leis transformando, né, as regras gerais de zoneamento estabelecidos em 2 ou 3 grandes marcos. Né? Esse foi o segundo, talvez o mais importante até então. Né?
Você tem uma série de planos que, aliás, na verdade, a Vera Rezende, quando fala desse plano de extensão e transformação da cidade, né, aprovado na gestão do Henrique Dodsworth, em 1937, na verdade, segundo ela, não merecia o nome de plano, né? Ele tinha indicação de melhoramentos, abertura de vias, etc. Ele, inclusive, propunha, né, a abertura da Presidente Vargas, que concluiu em 1944, que, aliás, já estava lá como proposta no Agache, que, aliás, também a Agache já tirou isso de propostas anteriores que previam, né, aquela ligação, mais ou menos, naquela área, na cidade. A gente tem criação da Superintendência de Urbanização e Saneamento, a Sursan em 1957, né, o que faz uma série de obras, viadutos elevados, quem vai fazer a Avenida Perimetral, né? E depois tem uma revisão, né, do zoneamento, né, essa lei, o decreto 3.800 de 1970, ele muda o decreto 6.000, né, de 1937, no que respeita ao zoneamento. Né? Ela dá novas condições de uso, estabelece condições de uso, ocupação do solo, etc. E a gente tem, como nesse período, marcando a cidade, talvez mais do que tudo isso, né, a criação do BNH em 1964, né, com a produção, né, enorme de conjuntos habitacionais na periferia e, principalmente, com financiamento para a classe média adquirir imóveis, o que vai ter um impacto enorme, né, na dinâmica imobiliária, né, das áreas mais centrais, né, dos bairros de classe média, vai valorizar o solo dessas áreas, vai verticalizar a cidade. Né, se a gente andar por, né, Tijuca, né, e outros bairros desse tipo, a gente vai ver que os prédios, em geral, estão surgindo ali nos anos 70, etc. Então, ligado à produção de conjuntos habitacionais, embora já tivesse começado antes, né, pelo governo federal, você tem a política de remoção de favelas do Carlos Lacerda, né, que depois, na verdade, a maior parte dos moradores que vão para os conjuntos BNH já é no final dos anos 60, início dos anos 70. Construção do Parque do Flamengo, a gente tem o plano do Oxias, que eu vou falar depois, uma série de obras, né, também importantes para a cidade. A urbanização de Brasipina, que é um marco no processo de urbanização, dos projetos de urbanização de favela, né, no Brasil. Né, o projeto de urbanização da favela Brasipina foi realizado pelo Grupo Quadra, né, integrado pelo arquiteto Carlos Nelson, né, que foi, até hoje, um dos casos mais emblemáticos, né, de urbanização de favela, com participação da população na definição do projeto, etc. Temos o plano piloto para Barra Tijuca e Jacarepaguá, do Lúcio Costa, que daria, né, um seminário sozinho, mas eu não vou me deter nele aqui, e uma série de obras que viabilizaram também a ocupação da Barra da Tijuca, que tem a história, né, de associação entre capital imobiliário, propriedade fundiária, grilagem, né, articulação de todos esses agentes com a prefeitura municipal, que era, na época, indicada, não estamos falando da época da ditadura, nem indicada pelo governo federal. Nos anos 70, a gente tem, né, o arrasamento, né, divisão em dois do Catumbi, né, elevados, vias expressas, interligando tudo em Santa Bárbara com o Cais do Porto, né, desapropria-se, na época, 1.400 imóveis no Catumbi. O Arno Fogel e o Marco Antônio Melo têm um trabalho muito interessante, né, sobre esse período. Ponte Rio-Niterói. E aqui está com um pequeno destaque, mas é muito importante, aqui não tenho tempo, né, de falar sobre isso, que foi a aprovação do decreto 322 de 1976, que ele revoga o regulamento de zoneamento de 70 e estabelece um novo regulamento que ainda vige para boa parte da cidade. Muita gente vai dizer de que o verdadeiro plano do Rio de Janeiro, ou seja, quem dá realmente, né, os vetores, né, de indução, estatais, né, de indução do desenvolvimento, tirando as obras, do ponto de vista dos planos e das leis, é o 322 de 1976, super detalhado, né, nas áreas centrais, né, e homogeneizador,
né, na periferia. Né? Ele foi paulamente periferia, não, subúrbio para a Zona Oeste, não, periferia só do centro mesmo. Ele vem sendo, né, alterado, basicamente, por meio dos projetos de estruturação urbana, dos planos locais de ocupação do solo, que passa a ser feito depois da aprovação do PUB-Rio, né? Plano Urbanístico Básico do Rio, que é um documento feito mais ou menos ao mesmo tempo, né, que era pensado o regulamento de zoneamento. Né, ele tem propostas lá, tem algumas diretrizes setoriais, tem uma avaliação das diferentes áreas da cidade, né? Ele consolida e dá outros nomes para alguns corredores definidos pelo plano Doxíades, né, as famosas linhas coloridas, a linha amarela, né, por exemplo, o corredor Transcarioca, lá no PUB-Rio, era o corredor transversal 5, o corredor T5, né, que tinha uma cor, já que eu me esqueci qual era a cor que tinha no Doxíades. Né, mas é o primeiro plano que reconhece a existência de favelas, mas que não entra nisso. Para garantir a continuidade do plano, é criada a comissão da cidade, do plano da cidade, a COPLAN, que no futuro vai ser como se fosse um órgão de interpretação da legislação, que vai ter uma atuação importante nos mecanismos, né, de flexibilização. Esse plano é no PUB-Rio também que você apresenta, se eu não me engano, a primeira proposta já era de planejamento da cidade, e, se eu não me engano, as ilhas eram a sexta área de planejamento. Ilhas e Santa Teresa, se eu não estou enganado. Eu também não lembro assim de cabeça agora, não. Mas é quando aparecem as primeiras indicações de que a lei de desocupação do solo tem que ser detalhada em planos locais. A gente tem o Projeto Rio, na Maré, que teve um impacto, né, imenso, né, nas políticas feitas pelo governo federal. Isso que está deitadinho aí em vermelho são iniciativas que não são da prefeitura, a lei de parcelamento da terra, fundamental, né, para a produção de loteamentos. A gente tem os primeiros planos locais, que começam a ser elaborados em 1978, né, que vão detalhar a legislação de ocupação do solo. Primeiro tem a URCA, em 1978, depois uma série de bairros, Ilha do Governador, Vila Valqueire, Gávea, Catete, Flamengo, Glória, etc. Isabel, Gajaú, Penha, terminando com Penha, né, e Bangu, nesse primeiro período, que eu estou chamando o período anterior, né, à Lei Orgânica Municipal. Em 81, é feito tipo, alguns vão chamar isso de um peu da Barra da Tijuca e sul de Jacarepaguá, né, onde se estabelece as condições vigentes, né, para a Barra da Tijuca. Cria-se o núcleo de regularização de loteamento e chegamos à Constituição Federal, que a gente discutiu segunda-feira, depois a aprovação, né, da Lei Orgânica do município, né, que, por exemplo, vai estabelecer o princípio de não remoção de favela, que vai acabar com as comissões de planos da cidade, né, que tomavam decisões arbitrárias também sobre o que podia fazer, e que vai dizer que, a partir daquele momento, todo o processo de revisão, de aprovação de leis de ocupação do solo tinha que ser feito por meio de lei. Né? E vão surgir também uma miríade de planos, né, novos, aí, onde vão se destacar, talvez, o Tanque, Taquara, Campo Grande, plano São Cristóvão, né, muito conhecido, e também os planos mais recentes, Vargem Grande, Vargem Pequena, etc. Aí a gente tem o Plano Diretor do Rio, que vou falar brevemente, o Plano Estratégico, né, as leis, a gente está chegando perto de nós, né, os programas, né, do governo Conde, César Maia, Rio Cidade, Favela Bairro. É interessante esse momento, que foi a criação do Fórum Popular de Acompanhamento do Plano Diretor, que ele surge como uma reação à iniciativa, né, do governo César Maia Conde de fazer uma revisão do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, que desfigurava o plano com relação aos seus principais princípios. Né? Eu lembro que isso foi organizado pela assessoria do vereador Eliomar Coelho, a gente tinha reuniões na Câmara, né, ia lá, a Rose ia lá, que eu lembro. Naquela época eu era funcionário da prefeitura, estava fazendo mestrado, sei lá. A gente tem linha amarela, blá, 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 né, as leis, né, demolidoras, né, da região de Vargem Grande, Vargem Pequena, né, tanto já
a 2006 muito ruim, de 79 a 2006, depois consegue fazer... Não, peraí, uma pior ainda, tem uma outra antes que não entrou aqui, não sei porquê. Bom, temos os Jogos Pan-Americanos, né, os investimentos, né, da Copa e das Olimpíadas, que vão mudar muita coisa da cidade, o Porto Maravilha, etc., até chegar no Plano Diretor 2011, e em outros planos populares. E aí eu fiz questão de colocar nessa lista aí também, né, o Plano Popular da Vila Autódromo, que é uma iniciativa fora, né, do Estado, né, de lutar contra, né, projetos de estatais, assim como o Plano Popular das Vargens, que vai surgir como uma reação não só à legislação em vigor, né, que destrói completamente o ambiente daquela região, como também as formas de viver das pessoas que estão lá, e também contra o projeto de lei complementar 140 de 2015, que vai propor operação urbana para lá. Mas que a gente vai falar isso mais tarde. Depois a gente tem uma série de leis, né, de iniciativas, né, cada uma pior que a outra, né, do Marcelo Crivella, né, como remoção do Rio das Pedras, mais Valerá, etc. Alguma coisa disso, Lucas e Rose vão falar. E aí chegamos nessas referências principais, que eu vou tratar agora com vocês, com alguma rapidez, né? Reforma pela Passos, vou falar um pouco do Agache, do Oxíade e apenas alguns pontos do Plano Diretor de 92, né, e 2011. O Passos é um caso bastante conhecido de vocês, né, uma referência, uma das principais referências, não a principal, de análise desse caso, né, né, o trabalho do Jaime Benchimol, né, que vai escrever sobre um livro, né, baseado na dissertação, uma tese dele, não sei. Pela Passo Haussmann Tropical, Renovação do Estado de Janeiro no início do século XX. Depois ele faz uma série de artigos sobre isso. E é um momento do Rio de Janeiro em que o Rio realiza uma transformação, não apenas na área central, né, parecida com a que o prefeito de Paris, né, tinha feito lá em 1852 e 1870, né, e pela primeira vez o Rio tem um aporte de investimentos, né, e de intervenções, né, numa escala, né, inédita, né, no país, né. São milhares de prédios demolidos, né, um número enorme de pessoas desabrigadas, e no final você tinha uma nova paisagem, né, que tentava dar ao Rio um aspecto imponente da cidade do velho mundo, né, e uma nova estrutura mais compatível com as atividades econômicas e relações sociais radicadas no espaço, né. Mas você tinha também uma série de leis, né, que vinham junto com isso, não era só intervenção física, não. E o Rio surge diferente, né, depois disso. Você tinha uma série de... Você tinha uma certa... O discurso, né, se referia, né, à necessidade de adaptar o Rio de Janeiro, né, e a área portuária do Rio de Janeiro, a cidade de maneira geral, né, a importância que ela devia ter, né, enquanto polo exportador, também de chegada, né, de imigrantes, né. Então você tinha uma preocupação muito grande com relação ao escoamento de mercadorias e entrada imigrante do Rio de Janeiro. Mas havia um certo oportunismo no discurso, ou seja, uma coisa era a justificativa de modernização da cidade, a outra, o aproveitamento dos modelos internacionais para atender interesses provincianos, como o caso da valorização imobiliária das propriedades do centro, que não é tão incomum como a gente vê isso até hoje, como no caso, por exemplo, das Olimpíadas e a valorização imobiliária da área da Barra da Tijuca, né? E o que o Benchimol vai dizer para a gente, em síntese, é que, no final das contas, a reforma pela Passo acabou significando a transferência de propriedade da população mais pobre, né, ou de classe média, para os grandes empreendedores. E ele começa contando essa história, falando da perda da supremacia do Porto do Rio como exportador de café para o Porto de Santos, no final do século XIX, né, mas era ainda um grande porto de importação, inclusive, né, do imigrante, era um dos 15 principais portos do mundo, hoje não está nem entre os 120 maiores, né, e era o terceiro porto do continente americano, né.
E o Rio era um ambiente onde você tinha acabado de abolir a escravatura, no início do período republicano, você tinha uma série de lutas políticas pela República, uma multidão de imigrantes estrangeiros, de lavradores ex-escravizados, né? Uma força de trabalho abundante e um monte de gente fazendo uma série de atividades, né, nas ruas dessa cidade. Né? É um período que vão surgir as primeiras fábricas, né, de consumo de tecidos, alimentos, calçados, bebidas, né? Também uma série de indústrias de fiação e tecelagem, gata, laranjeiras, etc. Né? Mas você tinha também uma série de condições de saúde críticas naquele período. Né? Então, era uma multidão heterogênea e flutuante na área central, ao mesmo tempo, quarteirões insalubres, de epidemia de febre amarela, varíola, peste bubônica, né? Que chegaram a matar em um ano 1,5% da população. E você tinha todo o discurso dos médicos higienistas sobre as condições de vida da população, que propõe uma série de intervenções físicas, né, na cidade, né? Uma época de epidemias, né, mortais, né? Enorme condensação populacional no centro, né, e um aumento das habitações coletivas, cortiços, casas de cômodos, etc. E o Pereira Passos chega, então, né, o Rio tinha, em 1890, 522 mil habitantes, em 1900, 691 mil habitantes, em 1906, 811 mil habitantes. Em 1906, o Rio era a única cidade do país que tinha mais de 500 mil habitantes. E aí chega o projeto de remodelação e saneamento da capital da República, que ele tinha, né, uma dimensão, né, urbanística, né, você tinha um conjunto de obras de urbanização, né, da área onde hoje entre Cidade Nova e Andaraí, São Cristóvão, né, para quem quer ter uma noção boa e bem apresentada disso, é bom ver o mapa da Avenida Andreata sobre isso. Você tinha uma frente de obras de modernização do porto, né, iniciadas em 2004, isso que a gente tem lá, né, até hoje, a construção do cais corrido, né, a retificação da linha do litoral, um aterro enorme, né, onde hoje está sendo realizada a operação urbana Porto Maravilha, demolição de trapiche, etc. Né. Você tinha a implantação de uma série de vias, né, que conectavam, né, o centro com outras regiões da cidade, mas que também estruturaram internamente o centro, construção da Avenida Central, na Rio Branco, né, e é um período onde foram desapropriados ou demolidos cerca de, essa é a Comissão de Melhoramento, cerca de 500 a 700 prédios. Tá? Período também, fazia parte do plano também um arroxo fiscal administrativo. Né? Logo antes da posse do Pereira Passos, o Conselho Municipal é suspenso e o prefeito poder legislar por decreto. Você tem uma reforma da lei orgânica que amplia os poderes do Executivo. Você tem uma lei de 2093 que modifica o cálculo das apropriações, né, para poder facilitar, né, a implantação dessas obras. Né? Mas os projetos ruinosos não tinham recebido indenização, nem as pessoas iam simplesmente para a rua, né, que eram atingidas pelas obras do Pereira Passos. Um empréstimo enorme, né, de bancos internacionais, né, e um código de postura que começa a proibir todas as atividades que os pobres realizavam nessas áreas da cidade. Tipo, venda de vísceras, venda de vacas na rua, né, venda de bilhete de loteria, quiosque de venda de café, de cachaça, né, estábulo, horta, assim, tudo. Até urinar na rua passa a ser proibido, soltar pipa, é uma série de medidas, então, não só um ataque, né, aos cortiços, e aí muito por conta das epidemias também, embora, né, aquilo não fosse concentrado ali, e um ataque ao lugar de moradia e ao lugar também do trabalho da população mais pobre. Um volume de recursos que não dá para a gente traduzir hoje, o governo pega 8,5 milhões de libras, se a gente entrar naquele PCA vai dar 2 bilhões, mas eu não sei se isso é uma conta que faça sentido. Mas a gente, um negócio assim, inédito na época e um porte muito importante. Né? Os principais agentes são o capital financeiro, intermediário, que vão lucrar, ganhar dinheiro com essas obras, que financiarem essas obras públicas, as empreiteiras das obras, os fabricantes estrangeiros de materiais e equipamentos de construção e também os proprietários
né, de uma série de áreas daí que são seletivamente preservadas das intervenções, né, do Pereira Passos, né? O Benchimol, ele vai dizer que o nó górdio da renovação urbana é expropriação e segregação de um conjunto socialmente diferenciado de ocupantes do espaço central, modificado e valorizado pela ação do Estado e sua reprodução por outros grupos sociais. Ou seja, o plano atinge seletivamente áreas que queria destruir, consideradas incompatíveis com o projeto de cidade moderna, e valoriza, né, as áreas que restam, que são de aliados, né, e parceiros do projeto. O resultado final é a demolição do cortiço da área central, uma grande população desabrigada, a maior parte delas depois vai ocupar, alguma coisa, franjas e interstícios deteriorados do centro, mas principalmente bairros como Saúde, Gamboa, Cidade Nova, né? Algumas vão subir o Morro da Providência, né, que vão se anexar, vão também para o Morro do Castelo, e logo depois vão ser demolidas, vão ser expulsas de novo, né? E ao lado disso tudo você tem o braço do programa de erradicação de fala amarela, de peste bubônica e de varíola, que também vai incidir sobre a população mais pobre, né? E o interessante é de que esse programa de saúde sanitária, de saúde, excluía doenças mais diretamente vinculadas às condições de moradia e trabalho da população pobre, como era a tuberculose. A tuberculose, que era o principal problema dos cortiços, né? Enfim, é uma cidade, o Rio é uma cidade que se transforma, né, para atender. Ou seja, ao mesmo tempo que é um projeto de renovação, de integração, de modernização da cidade, né, para a realização de suas atividades econômicas, né, etc. Ao mesmo tempo, você tem esse componente de city mark, esse componente de adequação da cidade, né, para o novo momento econômico que vive. Você tem também, articulado com isso, as estratégias provincianas locais, especulação imobiliária, enriquecimento privado, etc. Ou seja, enquanto você tem uma expulsão de pobres pela destruição de moradias e da proibição de parte das atividades que elas exerciam, você tem fortunas sendo realizadas com base na valorização fundiária gerada pelo projeto. Eu vou falar mais rapidamente aqui. Esse é o plano de Paris, esse aqui é o plano do Rio de Janeiro, esse é um livro do Jeff Enido sobre isso, é Paris, aqui é o Pereira Passos, né, com as suas obras, né, logo depois as áreas que estão demarcadas no tom mais escuro, aqui é a Avenida Central, mostrando como ela, né, corta totalmente, né, o tecido existente, a Avenida Rio Branco de hoje, aqui é uma foto, né, do acervo do Instituto Pereira Assado, né? E agora eu vou falar um pouco alguma coisa do plano Agache e do CIED. A Vera Rezende, ela é uma das pessoas que tem um trabalho assim, mais interessante para mim, consistente, sobre os planos, né, do Rio de Janeiro, isso já desde o início da década de 80. Né? E ela tem 2 textos que vão falar sobre, né, o plano Agache e o plano do CIED. Um deles também fala do plano diretor, né, mas que eu acho interessante a gente ver eles, examinar o plano Agache e o plano do CIED por meio deles e dela. E ela costuma organizar iniciativas de planejamento urbano estatal em 3 categorias: plano, legislação urbanística e intervenção sobre a forma de obras. E ela vai dizer que os planos urbanísticos, tanto do Agache como o do CIED, que tinham como objeto, né, todo o espaço da cidade do Rio de Janeiro, tentaram, diz ela, abre aspas, estabelecer uma lógica de planejamento que integrasse as demais intervenções sobre a forma de obras ou, dentro da dimensão normativa, sob a forma de projetos de alinhamento, decretos e leis de uso e ocupação do solo. Cada um desses 2 planos, segundo a Vera Rezende, representou um projeto de cidade, refletiam tendências urbanísticas sobre como pensar, como planejar a cidade nos contextos que ele foi elaborado, ainda que não sem oposição e polêmica. O plano Agache, principalmente, sofreu uma oposição enorme, tanto do Le Corbusier como dos defensores do humanismo modernista daquela época. Os 2 eram estrangeiros. O Agache era francês, o CIED era líder do grego, de um escritório grego. Esse é o zoneamento do plano Agache, não dá para ler nada, mas não tem importância. Esse é uma perspectiva aérea do centro, com um plano de massa que o plano Agache propunha. Parte dele, naquela área
né, até esvaziada pelo desmonte do Morro do Castelo, né, que foi mais ou menos implantado, né, e era um plano, né, que tinha lá, né, um modelo ideal, né, por meio da realização da série de propostas de intervenção, de uma proposta de saneamento, além de projetos de alinhamento, né. É um plano que não é implementado na gestão seguinte, mas que algumas das propostas de regularização e regulação do uso do solo vão inspirar o zoneamento do Decreto 6.937. E é um plano que tem uma série de mudanças físicas, obras de remodelação, embelezamento, né, e dentro do espírito da época, né, todo um discurso que relacionava diretamente as intervenções físicas, a mudança da legislação, a uma série de mudanças sociais, né, como se automaticamente a realização dessas obras deslanchasse, né, um processo virtuoso de melhoria social. Né. O plano tem uma proposta de segregação planejada, né, ou seja, ele reserva o centro e zona sul, né, para áreas, né, de elite, define que a zona norte é uma classe média, e eu estou entendendo zona norte como Tijuca, Vila Isabel, né, assim, e define que as favelas devem ser totalmente destruídas e a população remanejada para o subúrbio, de onde poderiam acessar as áreas mais centrais pelo sistema, né, ferroviário. É um plano que tem uma ênfase grande, né, do ponto de vista estético, né, um plano que enfatiza, né, monumentalidade, com parques públicos chiquérrimos, né, mas também tem uma ênfase na eficiência da cidade. Né, o plano tem estudos sobre aspectos econômicos e demográficos da cidade, tem propostas para saneamento, habitação, circulação, transporte. 1/3 do plano é dedicado ao saneamento. Entre as propostas do Agache, por exemplo, havia previsão de linhas de metrô, né, ele propunha também a navegação rápida por meio de lanchas, né, hidroplano, para fazer a ligação do Rio, com Niterói. Ele incorporava e ampliava, eu já tinha falado isso para vocês, né, uma proposta existente, né, de criação de uma avenida exatamente onde era a Avenida Presidente Vargas, né, e definia também a área que tinha sido arrasada, né, e depois aterrada do Morro do Castelo, propunha uma ocupação para ali. Ele chega a fazer também, a gente chegou a comentar isso na segunda-feira passada, uma recomendação de um projeto de lei federal, né, dizendo que é um plano extenso, né, ele tem uma parte que são as palestras dele, né, depois tem a parte que apresenta, tem uma parte que ele recomenda que as cidades com mais de 10 mil habitantes deveriam ser obrigadas a fazer seus planos diretores. Essas e aquelas que crescem 4% ao ano, né, também. E tem uma série de outras coisas, disposições sobre recuperação da valorização fundiária, etc, etc. Propunha um projeto de lei com a criação de um banco de terras, né, para a cidade, né, mas na gestão, o plano é entregue em 1930, mesmo ano em que eclode a Revolução, que depõe o presidente da República, o prefeito do Distrito Federal, nós não, o Rio. E na administração do Pedro Ernesto, que é a que segue, o plano Agache é abandonado, mas deixou lá a sua marca na área central da cidade, especialmente ali na região que a gente chama de Castelo, na Esplanada do Castelo, onde foram feitas algumas das proposições deles, né, como aquelas quadras no Pátio Central, traçado viário das principais ruas ali também, e uma parte das propostas de zoneamento, de índice de aproveitamento do terreno, que quanto pode ser construído em cada lote, foi depois incorporado no decreto de zoneamento, né, de 1937. A gente tem depois, né, o plano do Oxíades, né, a capital vai para Brasília, né, o governo Carlos Lacerda é eleito governador, o Rio de Janeiro passa a ser um estado, no estado da Guanabara, e o Lacerda contrata um escritório grego, Doxiades Associates, né, chefiado pelo Constantino Doxiades, que vai elaborar um plano técnico, cheio de informações, constrói realmente um acervo impressionante, né, de dados sobre o Rio de Janeiro. Um plano, né, que tem lá, né, também uma série de estudos, né, sofisticadíssimos, né, sobre aspectos físicos, sociais, econômicos, demográficos da cidade. É um plano que tem como horizonte o ano 2000, né, então ele quantifica, né, e projeta,
não só, né, a população da cidade, mas também as necessidades de investimento, os custos com relação a saneamento, né, habitação, né, sistema viário, né, etc., até o ano 2000, e quantifica também as áreas necessárias para ter tudo isso. Vocês ficam, nossa, assim, né, imenso. Né? E esse plano, ele, diferentemente do Agache, ele propunha a reurbanização de algumas favelas, né, desde que, claro, não atrapalhasse o plano dele, né, e incorpora, né, algumas propostas de saneamento do Guandu, incorpora uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia. Eu achava que as linhas coloridas eram produtos do plano do Oxíades, né? Mas como eu aprendi com a Vera Rezende, não. Na verdade, você já tinha uma série de propostas viárias, de estudos existentes, do Departamento Estadual do Guanabara, né? Que, na verdade, só não tinham esses nomes, né? E que, segundo a Vera Rezende, essas linhas coloridas, linha vermelha, linha amarela, linha verde e muitas outras, né, que vem sendo implementada desde então, já tinham a sua origem, né, desde aquela época. Né. E, enfim, né, eu já falei muito, eu não quero me deter mais sobre isso, né, eu acho que era importante. O legado do que se chama de legado do plano do Oxíades já foi bem menor do que o do Agache, mas teve essa parte importante que foi a consolidação, né, de um sistema viário estrutural, né, que vem sendo implementado ao longo, desde o. Né, já tem uns 40 anos, né, que foi implementada a linha verde, a linha vermelha, a linha amarela nos anos 90, algumas mais recentemente, né, com essas novas vias de BRT transversais. Né. A gente vai conversar mais adiante, ao longo do curso, sobre o plano diretor do Rio de Janeiro, né, Julieta vai falar um pouco disso, né. Eu já falei no encontro passado, né, que o plano foi um plano que teve poucos efeitos com relação ao ordenamento territorial, processo de desenvolvimento de expansão urbana na cidade, né, mas ele teve um papel muito importante na época na afirmação de determinados princípios, né, afinados como a reforma urbana, né, além de ter estruturado política de habitação, meio ambiente, né, limitado índices construtivos em alguma área, né, mas tem lá, o plano diretor tem lá o solo criado, IPTU progressivo no tempo, previa operação interligada, e não regulamentava nada. Nada era auto-aplicado. Tudo foi deixado para ser regulamentado em leis posteriores, né, e no final da gestão, Marcelo Alencar envia para a Câmara, né, o projeto de regulamentação do solo criado, IPTU progressivo, e a primeira coisa que o César Maia faz quando assume a prefeitura é tirar tudo da Câmara e fazer um grande encontro meses depois, que eu e Rose Campanz estávamos lá, né, com os catalães que vinham apresentar, né, sua transformação, né, da cidade e inaugurar, fazer a abertura do processo de construção do plano estratégico da cidade. Eu lembro que o Jordi Borges usava uma gravata vermelha, muito elegante. Né. Não quero falar mais muito sobre isso, só pontuar de que Julieta vai fazer e falar isso no dia 5 de julho, que você teve uma série de retrocessos do plano diretor de 2011 com relação ao plano diretor de 92, especialmente com relação ao princípio de remoção, contra a remoção de favelas, que você tinha do plano diretor de 92, que desaparece, né, no plano diretor de 2011. O plano diretor de 2011 também muito coerente com o espírito de city market da época. Né, ele vai colocar a paisagem da cidade, né, está escrito exatamente isso no plano diretor de 2011. A paisagem da cidade é o mais valioso ativo da cidade, responsável pela sua consagração como ícone mundial e por sua inserção na economia turística do país, gerando emprego e renda. Ou seja, a paisagem é apresentada em vários artigos como uma restrição objetiva à ocupação, né, ao lado de uma série de situações de risco, de vida, né, realizada, relacionada à condição mais fácil. Mas eu não vou falar muito disso, porque a gente vai poder conversar sobre isso mais à frente. Gente, era isso que eu queria dizer hoje. Né? Desculpe se eu passei um pouco do tempo que eu planejei para falar, e eu queria que a gente agora, né, conversasse, né, sobre o que vocês têm a dizer, comentários, etc. A Penha está aí? Oi, Penha, e aí, tudo bem?
Olá, Fabrício, quanto tempo, que saudade! Pois é. Consegui entrar quase agora. Estou vendo. Mas vamos lá, gente. O Zé está aí, Zé? Você pode ver se alguém se inscreveu? Estou aqui, Fabrício. Até agora ninguém se inscreveu. Aí eu pedi para o pessoal colocar aqui no chat e eu vou organizando. Julieta, vai lá. Oi, boa noite a todos, todas. Bom, um ótimo apanhado, né? Difícil fazer uma coisa assim, pegar 3, 4 décadas, né, de planejamento, é muito difícil fazer isso, mas você fez muito bem, está muito bem colocado, né? Eu fiquei pensando aqui o seguinte, que uma coisa que você citou aí, fazer uns comentários assim, viu, Fabrício? Né? Que são as ausências, né? As ausências que ficam como permanências e aparecem em outras épocas, né? Então, uma coisa que eu me lembrei foi a Lei de Desenvolvimento Urbano, ela não foi implementada, né? Mas ela foi discutida durante os anos 80, né? E ela influenciou, quer dizer, naquele momento ela não teve fôlego suficiente, ela foi para a Câmara dos Vereadores, né, em 85, mas ela não teve fôlego suficiente para ser votada, enfim, não teve apoio para isso, mas os instrumentos que ela traz se arrastaram no tempo, né, e foram, inclusive, os mesmos que depois foram para a Assembleia Nacional Constituinte, né? E que depois apareceram no plano, na lei orgânica do município, depois apareceu no plano de 92, enfim, essa pauta aí, é isso que eu queria dizer, né? Eu queria falar sobre as pautas, mas elas são importantes da gente definir o que são as pautas nossas, populares, né? Assim, né? No caminho da justiça social, da justiça urbana, territorial, né? E as pautas também dos agentes imobiliários, né? Que elas também rolam aí, e volta e meia, cada oportunidade dessa, elas reaparecem, né? Embora tenha elementos novos, mas volta, você olha assim, tem aquelas, né? O retorno daquelas ideias, você fala, gente, eu já vi isso, novamente essa história, né? E acho que a gente deve pensar também nessa perspectiva, sabe? De mais, assim, além de, na hora de participar de uma revisão de plano diretor, a gente resgatar as propostas, né? A pauta, né? E atualizar, né? O que é ainda atual, o que a gente deixou no passado, o que foi... não pôde ser, como você falou, o plano de 92 tinha uma opção de instrumentos que não foram aplicados, né? Quer dizer, eles ainda valem, não valem, né? Qual é a pauta nossa? Eu acho que fica faltando um pouco isso, sabe? A gente fica muito assim, em cima das pautas que os planos e as revisões elas colocam, mas a gente não tem sido capaz, eu entendo assim, né? De formular, porque na época que a gente foi capaz de fazer isso, a gente avançou bastante, né? Então, acho que fica faltando esse comentário que eu queria fazer. Bom, e também, assim, cada plano desse, naturalmente, vai fazendo as limpezas das áreas centrais, né? É assim que o agente imobiliário trabalha, né? Ele tem que vender, né? Então, como é que ele faz? Ele renova, né? Ele pega o que a velharia, ele entende, ele está sempre entendendo que a cidade está ficando velha, entendendo e defendendo esse discurso, né? As edificações são velhas, aqui no Brasil não tem essa coisa de essa compreensão, né, de que acabou, um bairro está pronto, ele não tem que se renovar, né? E aí fica o tempo todo, põe abaixo, aí reconstrói, e aquelas pessoas vão ter que se mudar. A gentrificação não é só quando tem plano, né? A gentrificação é permanente, porque é assim que age o mercado imobiliário, né? Gentrificando, né? Transformando o uso, elitizando e obrigando as pessoas a se transferirem. É isso que eu queria falar, falei até demais. É isso. E aí?
Lucas, é você? Não sei, não tô vendo aqui o... Sou. É o Lucas agora. É pensar assim também na medida... É que no final, né, o Fabrício apontou até... Se na aula da Julieta vai tratar sobre os últimos planos diretores, mas fez uma observação do legado, assim, talvez do não legado desses planos. Mas é pensar assim, até em que medida esse instrumento do plano diretor, até em comparação ao que você comentou, Fabrício, do plano estratégico lá do César Maia, é que essa noção lá que a prefeitura gosta de chamar hoje de carteira de projetos, né? Que como esses planos diretores se tornaram muito mais instrumentos de princípios, né? De instrumentos, ferramentas de planejamento, e muito menos carteiras de projeto, como chamam hoje em dia. Então, isso pode ficar só no papel ou ser esquecido, né? Na medida do tempo, né? Mais do que eu também achava que as linhas coloridas eram do Dioxíedes, né? Mas de ver como um projeto, talvez territorial, ele tem muito mais capacidade de permanecer no tempo, né? De até hoje, a gente está se referenciando a um plano que é anterior ao Dioxíedes, para impor o projeto, por exemplo, que ele dizia do projeto olímpico ali, também da linha lá da Transcarioca, fortalecer a centralidade, que ainda não tinha o plano Lúcio Costa, mas também tinha a questão de ter a centralidade ali do centro metropolitano. E aí, isso também é reproduzido, né, até hoje. Assim. E mais um elemento, assim, trazendo também para esse processo que a gente está vivendo agora, há uma intenção da prefeitura, porque teve também outro instrumento importante para o regramento, aí o tal decreto 322, né, da década de 70, que estipula praticamente todos os índices urbanísticos com a cidade inteira. E a partir dali, da 76, se eu não me engano, vão pensando de formas mais fragmentadas. E hoje em dia a prefeitura pretende de novo fazer uma lei de uso e ocupação do solo de forma mais geral, mas de forma alguma fazendo uma revisão crítica do que era o decreto 322. Muito pelo contrário, consolidando o que foi, né, e juntando todo esse mosaico de peu. Não sei muito bem qual é a proposta, mas talvez, né, através dessa nova lei de uso e ocupação do solo e tal, elas tenham, né, esse plano possa ter uma repercussão mais territorial, assim, do que os dois anteriores, assim, de 92 e de 2011, né? Mas nunca aliado, mas não continua sem ter essa questão dos projetos e tal. Só uma reflexão. Mais alguém, gente? Ditonan, vai lá. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Desculpa, parabéns aí pela apresentação, foi fantástica. Desculpa não abrir a câmera, gente, que eu estou aqui bastante enrolado em algumas coisas. Não, eu queria só compartilhar com vocês, né, uma experiência de um projeto que a gente desenvolveu da UF com a Secretaria de Patrimônio da União, de modernização em termos documentais e mapas, né? Isso deveria ficar público, mas por que eu estou falando nisso? Né? Porque nas escavações a gente descobriu um detalhe muito interessante, que foi um instrumento da transformação do porto, que a gente fala da reforma Pereira Passos, mas na verdade a transformação do porto foi mais de recurso empregado do que a própria reforma Pereira Passos, né? E ela se deu através de um mecanismo chamado Caixa Especial dos Portos, que era um documento que óbvio que não era citado, né? Porque estava lá dentro da Secretaria de Patrimônio da União e ninguém tinha acesso, ninguém sabia que existia também. Só que nessa Caixa Especial dos Portos ela é muito interessante porque ela é como se fosse uma proto-CEPAC, porque o que ela faz? Ela faz o planejamento do porto, delimita áreas
e faz a venda antecipada dessas áreas para financiar uma série de investimentos na reforma portuária. Só que não só ela faz isso, e circula não só nas grandes empresas, mas na sociedade ali, carioca, né, de pequenos incorporadores, como esses pequenos incorporadores fazem revendas a terceiros, quartos e quintos daqueles terrenos. Isso tudo antes do porto ser feito. Então, eu acho que isso é um registro interessante, não apenas da Caixa Especial dos Portos, mas para a gente pensar como, do ponto de vista de fontes, a gente não tem, em termos de documentação patrimonial da União, acesso a uma série de processos e instrumentos jurídico-urbanísticos que foram feitos ao longo do processo de constituição territorial da cidade do Rio de Janeiro. Tem uma série de questões. Por exemplo, a gente pega a questão lá dos moradores no Jardim Botânico. E a gente fala, não, historicamente aquele terreno foi dado, né? Foi dado no período ali colonial, para a construção. Tá. Cadê esse documento? Não é resolvido o conflito territorial, porque esse documento ninguém encontra. Ninguém encontra porque ninguém sabe onde está. E você chega na Secretaria de Patrimônio da União e não sabe onde está. Então, assim, a gente tem um rico acervo de um conjunto de documentações que permitem para a gente pensar não só em termos de registro histórico, mas de estratégias de planejamento urbano na cidade que estão subsumidas ali, que não estão participando. Essa experiência da Caixa Especial dos Portos era tão importante que ela consegue fazer uma antecipação num volume enorme e criar uma mobilização na sociedade carioca de um mercado de imóveis que antes você não tinha. A gente está falando de centenas de terrenos sendo circulados e vendidos de forma especulativa para a reforma do porto. Antes mesmo, enquanto está ocorrendo ali a reforma Pereira Passos. Então, assim, é importante a gente entender que vem um mote de um empréstimo importante numa construção e uma intervenção de grande escala, aliás, de uma escala incomparável na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que a gente precisa também começar a notar é quais foram as lógicas de constituição de um mercado imobiliário ali, né? E eu acho que esses documentos a gente precisa começar a ter acesso, para começar a colocar isso, porque a gente ainda está naquela assim, o Brasil pegou um empréstimo monumental para fazer essas intervenções, só que fez uma série de estratégias que às vezes a gente nem tem no nosso conhecimento, no cotidiano ali de compra e venda de imóveis, passaram por terceiro, quarto, quinto de especulação imobiliária, rodando na mão de forma difusa na sociedade, mobilizando toda uma política de concentração do setor imobiliário ali, criando uma outra dinâmica de mercados ali, né? Então, a reforma Pereira Passos e a reforma do Porto, ela também produz isso, uma dinamização do mercado de imóveis, de uma forma que antes a gente também não via. Eu estou colocando isso aqui só como comentário, eu vi que ninguém tinha comentado nada no chat ainda, então uma pequena contribuição aí para a gente pensar e conversar. Não, legal. Mais alguém, gente? Eu respondo aí. Esse foi um bloco de 3, Fabrício. Acho que a gente pode... Ninguém se inscreveu ainda, então... Não, pois é. Essa história, né, o que eu pensei, né, em estimular a reflexão, né, foi um pouco isso, né, uma coisa que é muito importante para mim, a ideia da que eu estou chamando aqui de cultura urbanística, aquilo que é meio impalpável, que não está em nenhum lugar, que as pessoas desqualificam sobre o plano não aconteceu nada com o plano, mas as pessoas que passaram por aquela experiência, né, elas se transformaram no processo, passaram a se comportar diferente com relação, né, a uma série de atividades, o cotidiano da atividade de planejamento dela mudou. Me lembra um pouco, é alguma coisa meio que parecida, por exemplo, com os moradores que se mobilizam para resistir ao processo de remoção e no final são removidos. As pessoas dizem assim, mas então isso não adiantou nada. Eu falo, não adiantou, as pessoas mudaram nesse processo. Elas estão agora com outro posicionamento diante do mundo, né? E isso acontece em outro nível no campo do planejamento. Sempre que a gente vai ler cada um desses planos, sempre tem alguma coisa que veio antes, e às vezes veio de 100 anos antes, vem vindo transformando, veio com o telefone sem fio, e vai sendo incorporado. Eu lembro que quando eu trabalhava na prefeitura, tinha um documento que era chamado de abobagem, não sei se tem alguém da prefeitura aqui, era um documento que fazia uma síntese do
Lucas falou do 322, né, de 1976, que era um documento que fazia uma síntese do 322 e de uma série de outras legislações, enfim, e as pessoas que entravam lá pegavam para entender que diabos era aquilo, quais eram as modificações que existiam onde. E alguém, em algum momento, falou assim, teve um cara aí que fez essa bobagem, aí deixava no armário. E todos os dias alguém pegava, abria o armário e lia aquela bobagem para saber como trabalhar com relação à aprovação de uma série de processos, não sei o quê. Eu não sei o que era. O Plano Estratégico do Rio, o principal legado do Plano Estratégico do Rio é essa forma de relação entre o empresariado e a prefeitura, é a legitimação daquilo que nos anos 80 era considerado prevaricação, né? A partir dos anos 90 passou a ser uma coisa virtuosa, né? Passou a ser um reconhecimento, né, da vontade legítima do empresário contribuir com o desenvolvimento da cidade, né? Então, passou a ser considerado normal o prefeito primeiro falar com o empresário para depois falar com o resto da população. Passou a ser considerado prático, inteligente, né? Isso mudou, isso não era assim antes dos anos 90. Não vou dizer que não existisse, existia, mas isso passa por um processo de legitimação, né, diferente. Assim como o plano diretor do Rio de 92, apesar de eu concordo que ele interferiu pouquíssimo no ordenamento territorial da cidade, acho, inclusive, que ele tinha diretrizes contraditórias, ele mandava a cidade crescer para lugares diferentes, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se faz parte da esquizofrenia. Tem um amigo meu que fala assim, toda lei é um Frankenstein, né? Porque a lei passa pela Câmara, ela tem uma disputa lá dentro. Mas ele teve uma importância enorme na afirmação de certos princípios que foram recuperados por alguns movimentos sociais, algumas pessoas, alguns agentes se apoiaram naquilo para contestar, por exemplo, as operações interligadas, né, que vigiram no Rio de Janeiro de 1994 a 2000, mas depois foram consideradas inconstitucionais por causa do plano diretor. Aquilo impulsionou, como eu falei para vocês, a criação do Fórum Popular de Acompanhamento do Plano Diretor, que conseguiu barrar um processo de revisão de 1997, que era ruim, né? E era o quê? Eram só princípios, só diretrizes, mas tinha uma força lá qualquer, naquele... Afinal de contas, né, gente, os discursos são importantes também, né? Senão a gente não estaria disputando, né, com as agendas e as cartilhas do Banco Mundial, né, do BID, né, ou de determinados setores da ONU que querem nos ensinar como nós temos que fazer, né? Porque a ONU não fala para o primeiro mundo, ela fala só para nós, né? E para o sul global de maneira geral. Então, o discurso tem eficácia, né? Ele transforma também, né? Gostei. Gitonão, você trabalha na SPU, é isso? Cadê o... Oi, Fabrício. Não, você... na verdade, eu estava no doutorado da geografia lá na UF, estou ainda, né? Terminou agora, e foi uma... O que acontece é o seguinte, foi um processo, a SPU foi judicializada por justamente não conseguir ter acesso a documentações que resolviam questões para a justiça. Então, se abriu um termo de ajuste de conduta e eles usaram esse termo de ajuste de conduta para conseguir uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento num eixo de modernização de gestão. E eles fizeram uma parceria com a UF, para a UF executar junto com a SPU, bancada pelo BID, de digitalização, recuperação documental e tal, que era para botar online, mas depois veio o governo Temer e não preciso nem dizer que isso... Bom, tá lá, digitalizado, os mapas estão, tem quase 2.000, né? Depois você tem que, se você tiver alguma coisa escrita sobre isso, aí manda para a gente. Tá, tem um artigo que eu posso mandar para você. Manda aí. Uma coisa que eu queria falar também sobre o trecho, aquilo que eu falei, o decreto 322 era o verdadeiro plano normativo da cidade, né? Influenciou muito mais a cidade nesse período todo do que o plano diretor de 92. Aqui, na verdade, só limitava os índices de aproveitamento de terreno mais altos em CB3, sei lá, né? Ele não mudou pouco com relação a isso. Agora, tem uma super segregador, né? Super elitista, né? Uma série de problemas que a gente pode criticar. Agora, uma coisa ou outra que Lucas falou foi sobre a história da luz. Eu não sei qual vai ser esse projeto de luz. Eu lembro que o projeto de luz do Crivella
Fazia um negócio maluco, propunha outro macrozoneamento, sem mexer no plano diretor. O cara achou que podia mudar o macrozoneamento numa lei de desocupação do solo. Uma coisa é detalhar, outra coisa é mudar o limite, quer dizer, não pode. Mas é por isso que estão fazendo junto agora, Fabrício. Exatamente, é por isso que estão fazendo junto agora. A proposta da Lu é exatamente igual à do Crivella. Só que agora eles podem mudar o macrozoneamento do plano diretor. Mas eu vi engraçado, porque esse governo não tem transparência nenhuma, né? Mas, por exemplo, numa audiência pública ali, acho que foi a terceira sobre economia urbana, a pessoa lá mostrou um mapa de macrozoneamento que era diferente daquele do projeto de lei do Crivella. Não era a mesma coisa. Eu não sei. Difícil ser pior, né? Você também tem que olhar com cuidado isso aí, né? Não sei qual é não sei também o que essa lei vai propor para os PEUs, porque normalmente a ideia de fazer uma lei de ocupação do solo não é entrar no detalhamento da legislação de ocupação, é dar orientações, é fazer algo meio que no meio termo, né? Categorias, tipologias de atividades econômicas, né? Todas as propostas mais antigas que eu vi de ocupação do solo eram assim, e o detalhamento mesmo eram feitos, segundo a tradição no Rio de Janeiro, desde o final da década de 70, eram os PEUs, né? Agora, não. E eles têm condição de fazer um detalhamento agora, Lucas? Acho que não tem, não é possível. Imagina o que vai ser isso. Se fazer o plano em... Não sei o que eles vão fazer. Acho que não vão detalhar, não. E aí, Julieta falou também um monte de coisa. A Vera fala nesse texto dessa lei de desenvolvimento urbano, mas eu não conheço e ela não se detém também. Né? Fabrício, opa. Se eu bem entendi a colocação da Julieta, a referência era ao projeto de lei federal 775. Não? Não? É um projeto municipal. Então é um projeto municipal que foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores na época. Okay. Tá. E foi antes da Constituição Federal. Tá. Porque o 775 também era, né? Era, mas Lei de Desenvolvimento Urbano. Exatamente, do Pompeu de Souza. O 775 do Pompeu de Souza, que depois da Constituição e depois dos planos diretores, vai para a tramitação federal, né? Na verdade, o 775 foi um projeto de iniciativa do Poder Executivo. Ele saiu da Comissão de Desenvolvimento Urbano que existia, que era bem tecnocrática, mas absorveu algumas ideias interessantes, né? Não, que vem dessa Lei de Desenvolvimento Urbano, dessa aqui, anterior. Foi influência daqui. Justamente o exemplo que eu dei são as permanências, né, Alex? Perfeito. Que vai rolando, quando você olha, são os mesmos instrumentos que estavam lá. Né? Agora, posso levantar uma coisa, já que eu peguei a palavra? Que é o seguinte, a gente tem que fazer uma separação entre o plano que é elaborado no Executivo, né, e a tramitação dele no Legislativo também. Né? Ele já sai do Executivo mal, normalmente. Quando ele entra no Legislativo, começa um processo inteiramente novo, né, de emendas, de transformações, alterações. Né? O plano de 92, por exemplo, ele foi mutilado quando ele entrou na tramitação. Ele perdeu, por exemplo, ele deixou de ser auto-aplicável em quase todos os instrumentos, na tramitação na Câmara dos Vereadores. Né? Por isso que é fundamental, uma participação, por exemplo, no caso do fórum, né, a participação popular, ela está atenta tanto na hora da elaboração, né, mas principalmente não, igualmente atenta na hora da tramitação, porque um processo muito difícil, porque ele é muito sujeito a, enfim, a muitas estratégias ali que rolam. Difícil, né? Isso é o problema de estar gravando reunião, para falar da Câmara. Mas é assim, todo mundo sabe da dificuldade que é a Câmara Municipal, gente. Até porque, né, essa é uma lei de iniciativa do Executivo. Né? E a Julieta apertou alguma coisa que não, sem querer saiu. É uma lei de iniciativa do Executivo. Querendo nós ou não, o Executivo tem informação, né? Tem um pessoal qualificado, né, para conduzir as propostas, para pensar. Outra coisa é a Câmara, que não tem.
né? O vereador tem 2, 3, em geral tem 2 assessores que conhecem o assunto, né? E é uma outra ordem de interesses que regem aquilo ali, né? Então, eu não tenho nenhum otimismo, sinceramente, com melhoria de projeto de lei dentro da Câmara dos Vereadores, não. Por pior que ele seja, e por melhores que sejam alguns dos nossos vereadores, nós temos alguns bons vereadores também. Mas, de maneira geral, se a gente pegar a Câmara no seu conjunto, a gente imaginar que um projeto de lei de desenvolvimento urbano, de expansão da cidade, vai melhorar ali dentro, talvez hoje a gente tenha algum espaço, né, para levantar a bola, né, levantar ideias, encher o saco, né, e buscar interferir. Mas acho difícil, sabe, eu não sei se alguém aqui tem algum otimismo com a tramitação na Câmara, gostaria até de saber. Uma coisa é o plano diretor de São Paulo, por exemplo, que na época você tinha uma outra composição da Câmara, o Nabil Bonduque como um vereador importante, né, conduzindo os processos de revisão. Outra coisa é o cenário carioca hoje, né, conhecendo a nossa Câmara Municipal, quem são as figuras que estão lá, né, em sua maioria. Você já viu, Clarice? Fala aí, Clarice. Hein, Clarice? Oi. Tava desligado meu microfone. Tudo bom, gente? Boa noite. Tava aqui na escuta, de repente tive que ativar aqui, fiquei bem enrolada. É o seguinte, pois é, eu acompanhei recentemente um plano diretor de Porto Velho, que nem é daqui, né? Então, assim, é bem complicado mesmo. É pelo IBAN, né? Enfim, que eu fiz um trabalho lá com eles, tem uns 3 anos isso. E aí, bom, a gente tinha conseguido colocar, teve um trabalho até bastante, assim, um esforço até que eu, enfim, como uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, né, fiquei bastante admirada com o esforço dos técnicos das secretarias de fazer um processo participativo. Foi um plano que demorou mais de um ano a revisão, né? Enfim, a gente conseguiu trazer, inclusive, uma discussão muito interessante para aquele território, que é da floresta, né, da Amazônia, para o centro do plano diretor. Mas quando foi para a Câmara, depois, todo o sentido foi alterado, assim, falando de uma forma bem geral. Eu nem vou falar da parte mais urbanística em si, porque a minha formação é economia, então eu fiquei atuando mais na parte de desenvolvimento local, enfim, das pautas mais econômicas, de desenvolvimento sustentável. Então, a parte mais urbanística, né, eram os arquitetos que estavam encarregados. Mas, assim, toda a discussão que a gente trouxe da floresta, até no meu caso, da bioeconomia, mas ali você enfrenta o agronegócio, né, super pesado. Então, assim, teve um esforço também da secretaria e conjunto com os movimentos de formação também, né, enfim, uma série de oficinas, e quando chegou na Câmara, depois de fazer todo aquele plano, tudo amarrado, enfim, quase tudo foi retirado. Foi, assim, uma frustração muito grande para uma jovem aqui em formação ainda, né, para vocês, talvez isso não seja nenhuma novidade, mas você realmente se deparar com isso na prática é bastante frustrante. É só isso, assim, que eu tenho para dizer. Mas... Eu anotei aqui, Gília Nelci também fez uma pergunta. Vai lá, Gília. Gilian, boa noite a todos, tudo bem? É Gília, tá. Primeiramente, parabenizar aí pela apresentação, Fabrício, e dizer o seguinte: eu fiz uma pesquisa aqui breve no colégio do município aqui do Rio de Janeiro, e eu fiquei impressionado quanta legislação tem, desde o decreto 89/21, passando pela lei complementar 111, até chegar no último decreto que existe aqui, pelo menos no colégio, não sei se de repente a pesquisa foi aprofundada, no decreto 47.472 de 2020. Então, eu estou impressionado com quantos remendos são feitos para a questão do solo, né, urbano.
E só parabenizar, porque não é um assunto que eu tenho domínio, né? Eu me inscrevi justamente pelo interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, a minha formação em História, e você chegou até a falar alguma coisa sobre a presidente Vargas e tudo que foi colocado abaixo. E eu também lembro daquele palácio que hoje ficava ali próximo ali à Câmara, que foi derrubado na década de 70, se eu não me engano. Qual? Que era o Palácio Monro, não era? Palácio Monro, tá. Que era belíssimo, acho que era Palácio da Justiça, né? Ali Engano. que não era o Senado aquilo antigamente? Era o Senado, verdade. Não era judiciário, não. Senado Federal. Senado. Então, para você ver quanta coisa de repente a gente se perdeu e a gente mesmo que mora no Rio, talvez não conheça. Eu fiquei conhecendo justamente por causa do turismo, não foi nem pela questão da Faculdade de História, foi pelo turismo mesmo pela cidade. Né, o guiamento pela cidade, que hoje em dia, né, devido à pandemia, né, teve essa redução, mas que é importante, principalmente para conhecer esses pontos que você colocou. Tá muito importante a palestra, obrigado aí, tá? E um forte abraço, vou participar dos outros encontros, tá? Um abraço aí. Gente, mas antigamente, antes da lei orgânica era assim, né? Eram decretos, o prefeito fazia um decreto para um imóvel. Tinha todo um procedimento de análise, né? Que evidentemente que se o prefeito não gostasse, fazia de novo com outra pessoa, né? Até dar certo, até sair o que ele queria. Né? Mas tinha uma discussão, né? E que teve diversos momentos, dependendo do prefeito, era isso, era aquilo, né? Mas pô, imagina a transformação da indústria cabrim para o Norte Shopping é um decreto específico. Eu acho que esses hotéis que você tem na Praia de Copacabana, cada um deles deve ser um projeto específico. Aquelas mudanças, o projeto é um decreto, aquelas mudanças no plano do Sul Costa, tudo decreto pontual para cada lote, para mudar, para fazer um hipermercado aqui, um shopping center ali. Essa era a prática até 90. Tem gente que hoje em dia defende a flexibilização, como antes fosse um paraíso. Né? Era o que a gente sabe que era, né? Toda sorte de interesses por trás, né? E às vezes alguns planejadores se ressentem da perda de poder, que diz, aí eu concordo com, não totalmente, mas bastante com o Lefebvre, né, no sentido de que mandam menos do que pensam que mandam, né, com certeza, né, e definem muito menos ainda. Mas eu vi aqui uma pergunta da Neucia, né, que fala assim, como exigir da prefeitura a elaboração de PEUs? Eu queria saber que PEUs que você quer. Foi você que da outra vez falou dos PEUs também? Hein, Neucia? Cadê você? Oi, sou eu mesma. Bom, eu sou do Jardim Botânico, né, e da associação. E é uma das coisas que a gente fica, porque não tem, aqui nós não temos um PEU. E para nós seria maravilhoso. Primeiro por uma área pequena, são 3 quilômetros por 3 quilômetros. Então não dá para fazer um PEU super detalhado. E, enfim, aí a gente fica como exigir da prefeitura para que eles olhem o Jardim Botânico e façam um PEU. Dá para fazer um belo estudo, um belo plano, na verdade. E a gente não sabe como. Mobilização política, cara, não acho que é o único caminho. Eu já vi PEU ser elaborado a partir de pressão, não sei se não no cenário atual, né? Não sei como é que estão as coisas, mas já vi acontecer isso, a população se mobilizar e conseguir ler uma lei específica. Isso era até uma coisa que eu não tenho recuperado, mas que eu achava importante a gente recuperar, né? Porque o cenário, às vezes, é tão dramático, né, que parece que a gente não pode fazer coisa alguma, né? Alguma coisa a gente pode fazer, né? Então, menor que seja. Fala, Silvia. Obrigada. Silvia, ela se inscreveu aí. Cadê a Silvia? Está com dificuldade de falar, Silvia? Não é, está sem som, não estou te ouvindo, não. Você fala que PEU pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? Por isso que... Exatamente. Tem exemplo do PEU lá das Vargens, PEU Taquara, que é um horror. PEU das Vargens é um horror, né? Um horror. Eu vou ser sincera, eu li alguns PEUs, eu falei, gente, para fazer isso, eu achei muito mal feito.
o que eu li, que era só um detalhamento genérico, isso, aquilo. Eu imagino que um PEU é como vocês falaram um pouco, 5, 10 minutos atrás, é detalhamento, é uma coisa estudada, pensada, discutida, claro, olha, tal área é assim, assim, assado, capacidade sim, assim, assado, uso tal a tal assado, isso dá para se fazer, quer dizer, eu senti todo esse processo que eu fiz junto à prefeitura agora, do plano diretor, que existe sim uma preguiça, porque precisa trabalhar muito para se fazer isso, e como cada área não adianta se fazer um genérico, não, tem que fazer mesmo por áreas, pequenos, é uma coxa de retalho, cada um tem a sua característica, respeitar as suas regras já existentes, eu senti preguiça, na verdade é isso. A Silvia botou aí no chat, ela não está conseguindo falar, mas ela botou no chat o que está, em que pé que está a discussão do grupo 3. Voltei. Fala, Silvia. Boa noite, pessoal. Esse assunto do PEU se tornou bastante importante aí nesses grupos de trabalho da participação fake que a prefeitura está propondo. E muita gente falou, né, que alguns PEUs têm um papel importante na cidade, e hoje eu recebi o rascunho da proposta de revisão que eles estão montando para a Câmara dos Vereadores. Câmara não é só para fotografia, é de fato para debate da Câmara. E lá está o PEU, a figura do PEU, né? E eu acho que ainda tem muita luta, porque, por exemplo, o PEU das Várzeas tem que ser completamente excluído do debate, né? Ele é tão horrível, tão impactante, não só para as Várzeas, mas para a cidade como um todo, que não é válido, né? Mas se falou bem, por exemplo, do PEU Campo Grande, né? Tem alguns PEUs a serem recuperados e mantidos. E aí está no rascunho deles, eu coloquei aí a cópia do que está no rascunho, e só para exercer o que eu gosto mais de fazer, né, que é a crítica, eles hoje mandaram, ontem à noite, já 11 horas da noite, mandaram um convite para participar desta sessão que discutiria esse texto. Aí eu me inscrevi, era 4 horas da tarde, o intervalo que dava para participar. Quando eu fui olhar, eles escreveram, está cancelada. Agora, quando eu fui buscar esse texto que eu tinha visto para recortar e colocar, eles só mudaram o link, mas primeiro disseram que estava cancelada. Eu acho que o número de participação foi além do que eles desejavam, e eles fizeram mais um pequeno golpe contra a participação popular, né? Muito sinistro isso tudo que está acontecendo. Enfim, é isso. Então, o PEU está na pauta. Obrigada, é isso. Olha, o Luiz Paulo Leal aí está dizendo que os PEUs estão mudando de natureza, né? Vai ter menos detalhamento da legislação, não é isso? Luiz Paulo podia falar? Cadê o Luiz Paulo? Ou não quer falar? Eu não sei. Porque a proposta, quero sim. A proposta inicial era retirar o PEU do cenário. Quero falar sim sobre isso. Fala aí. Não, é só isso. Eu ontem, na audiência pública, eu ouvi o secretário falando isso, que eles estão pretendendo fazer dar um caráter mais tipo Rio-Cidade. Ele falou que reconhecendo assim, os erros do Rio-Cidade, né, mas que seria alguma coisa mais de intervenção localizada mesmo, com um caráter de intervenção, entendeu? No espaço urbano. Quer dizer, o Fajardo está querendo dar um caráter mais vamos dizer assim, arquitetônico, tá? Para o espaço urbano, quer dizer, de organização do espaço, do que exatamente de atualização da legislação, como era, né, na nossa época. Lá, né? Como é, né, ainda, né? Ainda é isso. Pelo que está em vigor, ainda é isso, né? Com base nas unidades espaciais de planejamento, né?
Quer dizer, é uma coisa mais de pegar uma unidade de planejamento e tentar atualizar a legislação, né? Tentar entrar no detalhe, de revisão de zoneamento e tudo mais. Mas eles estão pretendendo fazer isso através da LUS. Então, seria a LUS, seria a atualização, né? E depois partir logo para a intervenção no espaço urbano em áreas mais localizadas. Não vai ter mais uma coincidência com o espaço dos bairros. Então, eles vão detalhar a legislação da cidade toda que não passou por PEU agora, nesse período de 3 meses? Exatamente, é isso que a gente lá... Que maluquice! É uma loucura. Eles não conseguiram fechar o zoneamento. Ontem apresentaram uma parte, né? Eles prometem até o fim do processo fazer o texto completo e, claro, né, os anexos, e eu estou imaginando que a planta de zoneamento também. Aí, Nelci, é bom vocês começarem a se preocupar, viu, Nelci? Porque boa coisa não vai sair para o Jardim Botânico, não. Porque uma coisa não... é uma das que eles querem mudar o zoneamento. Porque antigamente, isso aí quando surgiu, né, Pio, lá nos anos... Né, eu lembro, especialmente na época do Saturnino, você tinha uma discussão enorme, ficava um ano discutindo mais na área da cidade, conversava com um monte de gente, discutia, fazia um monte de estudos. Agora, o cara chegar em 3 meses, gente, vai sair um lixo, pior que o 322. Não sei se você lembra, Fabrício, mas o de Rio foi o que criou essa ideia. Lembro, não, eu lembro. E aí era isso, mais ou menos, né? Só que isso nunca aconteceu, eles nunca conseguiram. Mas tinha também mudança de legislação e também isso, projetos urbanísticos, tinha as duas coisas. Sim, tinha as duas coisas, mas era uma área mais localizada. E sempre com a ideia mais físico-territorial. E eu me lembro que a Vera Rezende sempre criticou muito isso e tudo mais, né? E foi a Vera que coordenou o plano diretor, né? Eu lembro, Então, o plano diretor de 92 tentou acertar isso, né? E agora está dando um passo atrás, eu acho. Assim, né? Bota atrás nisso. Atualmente já existe a figura da área de especial interesse urbanístico. Né? Por que não delimitar? O problema é que não há nada que dê certo em 3 meses, cara. Sinceramente. Não sei o que vai dar certo num horizonte desse, com esse processo do jeito que está sendo conduzido. Esse aqui é o problema. Não pode ter a melhor ideia do mundo que não vai dar certo. Não nesse formato e nesse tempo. Né? O tempo é absurdo. Não dá. E não precisa ser assim, né? Porque tem toda a justificativa para não ser, para adiar. Adiou, em 2011 adiou, porque agora não pode adiar. E agora, inclusive, vai ter 1 mês de recesso da Câmara, né? Por que não aproveitar o recesso para ajudar? Mas é pouco, né? Pelo menos. Eu também acho pouco ainda, assim, mas seria mais um mês, né? Que daria para avançar alguma coisa. Principalmente no zoneamento. O zoneamento é que é o mais perigoso. Porque assim, o corpo do plano diretor houve vários avanços, tá? Eu reconheço. Assim. Mas eu não sei, ninguém sabe o que é, Pio. O problema todo é que ninguém sabe o que é, não tem transparência nenhuma. Tá muito truncado o negócio. Eu assisti a audiência pública que não tem proposta, não tem projeto. A equipe está com cabeça, assim. Pois é. Tá meio complicado o negócio. Pessoal, olha só, estamos chegando ao final. Eu queria saber se alguém quer falar ainda alguma coisa aqui, antes de eu dizer o que vai ser. Julieta levantou a mão aqui, por favor. Fala, Julieta. Julieta, você não está falando. Não, pois não sei como é que está o tempo, né, Fabrício? Fala aí. Não, é sobre o PEU, né? Porque a ideia do PEU, né, acho que o Luiz Paulo deve se lembrar também, né, que a gente defendia mais o Fórum do Plano Diretor para aproximar o planejamento do morador, né? Era uma questão de escala, né, na época. Né? Porque tinha essa pedagogia, sempre teve essa pedagogia de conseguir fazer com que os cidadãos, os moradores do Rio de Janeiro, entendessem o que era o plano diretor, porque era dificílimo, né, você engajar pessoas, moradores, porque era difícil de compreender, tem uma linguagem rebuscada, complicada, né? E o PEU, no nosso entender, ajudaria, auxiliaria, né? Não, acho que da Vera também defendia isso, a Vera Rezende, se não me engano, né? Auxiliaria
numa aproximação maior, que ele ia discutir o seu bairro, ele ia, né, por ali, era por aí. Agora, eu tenho a impressão que os PEUs, nesse momento, é mais um pouco do que o zoneamento. Eu acho que está sendo pensado como um veículo para implantar a operação urbana consorciada, né? Eu acho que a ideia é essa. Parece. Entendeu? Como foi feito nas Vargens, né? Quer dizer, é um veículo bom para você transformar, né, pelo tamanho dele, né, pela área de abrangência, ela é muito localizado, né, bairros da cidade, né, UEPs, né, e tudo mais. Então, eu acho que a ideia é implantar, porque eu tenho a impressão que a ideia da prefeitura é realmente implantar a operação urbana, né, consorciada, né, então, trabalhar em cima. Em cima é isso, não é isso. Ou então aquele modelo do Plano de São Paulo, que são os tais PIUs, né, que são micro operações urbanas consorciadas. O problema todo é essa falta de transparência, imagina. Ninguém aqui tem, entendeu? Cadê a ideia? Foi abandonado isso há muito tempo. Silvia, vai lá, fala, que depois eu vou encaminhar para fechar. Perfeito, é rápido, com a professora Julieta. Será que esse PEU, que possibilita essa discussão por bairro, não seria uma dessas pautas que a senhora falou anteriormente? Na minha experiência, ao longo, desde 92, nessa coisa da luta urbana, eu vejo realmente o PEU como esse momento que consegue chamar a população para uma conversa mais séria. Então, eu te pergunto se não seria essa uma pauta para a gente colocar, né, num rol aí de poucas prioridades para estabelecer uma luta, principalmente na Câmara dos Vereadores. É isso, perguntei. Pois é, posso responder, Fabrício? Eu acho que, olha, não sei, estou confusa, porque a situação está tão desfavorável para nós, entendeu? Que eu acho que se, por exemplo, o PEU agora é um veículo para adotar operação urbana, né, nós vamos ficar ali. Vai ser difícil, a participação, né? Eu não sei dizer, entendeu? Enfim, não sei, acho tão difícil. Eu acho concordo com a Julieta, é menos o nome do que o conteúdo. Né? Pois é. Assim, o que a gente quer? Não necessariamente isso que estão chamando de PEU agora, né? Porque eles inventam outro conceito, né? Fica parecendo que tem que dizer o que nós queremos. Nós queremos um plano feito com a comunidade, né? Com participação, que vai definir projetos, vai definir leis de usurpação do solo, vai definir isso aqui, entendeu? Isso que se quer, a gente não quer PEU abstratamente, porque eles mudam o conceito e parece que a gente está querendo outra coisa, né? Houve uma mudança grande aí de conteúdo, e eu vendo a experiência de São Paulo, vendo os avanços aí da defesa das parcerias público-privado no Brasil inteiro, não duvido, e conhecendo esse governo, que a ideia seja essa que a Julieta falou, mas também tem que ver a proposta, né? Eu nunca vi isso, audiência pública com uma pessoa apresentando um esboço de proposta. Loucura isso, audiência pública quando você leva para expor, receber crítica, mudar alguma coisa que já está pronta, mais ou menos pronta, é um absurdo isso. Mas, enfim, gente, nós vamos ter um monte de dias para conversar. Deixa eu falar para vocês aqui, o próximo encontro vai ser sobre evolução urbana no Rio de Janeiro, o município da metrópole do Rio, onde o pessoal do Observatório das Metrópoles, que tem uma pesquisa de 30 anos, que eu saiba, pelo menos, né, sobre a evolução, segregação socioespacial no Rio de Janeiro, uma série de dados, informações, reflexões, né, sobre o Rio de Janeiro na região metropolitana do Rio. Eu acho que vai ser uma coisa diferente do que a gente vê nesses 2 primeiros dias, onde a gente ficou em cima da legislação. A ideia era falar do plano diretor, falar isso, agora a gente vai dar uma mudança de enfoque, a gente vai falar do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro na região metropolitana. Né? E para a gente ter também insumos para criticar os diagnósticos que a prefeitura bota lá no site dela, né? Que, sinceramente, muito limitados, com muitas limitações, que evitam todos os pontos polêmicos, todos os conflitos, e com insuficiência, às vezes, de informações básicas mesmo. Então, é isso. Vai ser segunda-feira, dia 21, às 6 horas. O Éric Omena, do Observatório, é quem está responsável, mas eu acho que eles vão trazer também outras pessoas, para não sei se Marcelo vem, se Luiz César vem,
né? Vai vir um time aí do Observatório das Metrópoles apresentar essa discussão, né, sobre o município na metrópole do Rio. Gente, obrigadíssimo, obrigado pelas intervenções.